dando uma passada por aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso programa Qual Sua Dúvida? Né? É a campanha que a gente está fazendo, é a série que nós estamos colocando para vocês. Qual a sua dúvida? E hoje nós vamos trazer uma dúvida muito interessante, porque as pessoas ficam muito centradas no custo da máquina, só no custo da máquina, e não vê o custo periférico que está por trás de uma máquina, né? Daniel, mas quais são esses outros custos, né? Então nós vamos tentar passar um pouquinho para vocês os outros custos que tem, o que impacta você cuidar de uma máquina, o que está por trás de uma máquina, o que está por trás de uma decisão de você investir numa máquina, para que essa máquina seja produtiva, sobretudo na sua obra, sem nenhum problema, né? Antes, porém, eu quero avisar mais uma vez que esse trabalho nosso que a gente tem, ele tem um objetivo muito simples, que é falar o que o cliente gosta, falar o que o fabricante entende que é de tecnologia e fabricação de máquina e falar do que a SCAD atende, que é isso que a gente faz com bastante carinho aqui para vocês. Então nós estamos compartilhando nessa série, né, qual a sua dúvida, vários temas. São em torno de 10 temas, vocês vão acompanhando pelas mídias sociais que vocês vão ser bem informados aí. Outros custos, eu poderia dizer que para que você consiga uma máquina consiga operar, a gente tem toda uma estrutura administrativa voltada para o setor de máquinas e equipamentos que envolve uma característica diferente. Quem já trabalha com isso é mais fácil. Quem não trabalha vai ter que entender um pouco de a parte administrativa de RH, por exemplo, contratar operador, mecânicos, pessoal que trabalha com a manutenção, com periculosidade, com, enfim, todos os custos diretos e indiretos que a gente tem sobre uma mão de obra específica para atender essa área de máquina e equipamento. Então, a parte administrativa, a gente tem sim o RH e o DP que ganhou um protagonismo tremendo, aonde hoje nós temos a mão de obra como um grande, eu não vou dizer um apagão, mas uma grande dificuldade que a gente tem entre selecionar, formar, qualificar e reter os colaboradores. Então, uma empresa que já está operando isso, seguramente ela tem mais facilidade, ela sofre menos. E máquina nenhuma funciona sozinha. Precisa de gente qualificada para poder estar atuando junto. Então, na parte administrativa, a gente tem que ter gestão de frota para cuidar da máquina, cuidar da parte técnica, né, parte mecânica do equipamento, manutenção preventiva, corretiva, isso faz parte do processo de uma máquina. A gente hoje, com questão da segurança, nós temos uma frota rastreada. Pontualmente eu consigo dizer para os meus clientes onde é que a máquina está, né, e a gente rastreia para evitar qualquer tipo de roubo, furto, a gente tenha um apoio para que a gente possa recuperar esse ativo. Então essa é uma responsabilidade grande que a gente tem que ter. E sobretudo na área de compras. Se você tem uma empresa que não está acostumada a comprar peça de máquina, negociar com fornecedores que resolvam os problemas de uma máquina, você vai ter que desenvolver essa habilidade. E seguramente, até você desenvolver essa habilidade, você perdeu alguns valores aí, você fez algumas compras mais caras, né? E aí tem que ter um gerenciador de resultado. Então a parte administrativa, ela é importante e está por trás de uma máquina, né? A segunda parte que a gente coloca é a parte operacional. Então, a parte operacional é qual é a capacidade técnica daquela máquina, desde uma entrega técnica, um recebimento técnico, uma orientação de um técnico nosso que vai lá, dá uma olhada no serviço. E essa parte ela é muito importante porque ela está ligada diretamente na relação da máquina com a obra na produção. Então a máquina tem que estar tudo em ordem, tem que estar tudo funcionando, uma retaguarda bacana lá atrás para poder o cliente utilizar da melhor maneira possível esse equipamento sem nenhum problema. E quando acontecer algum problema, nessa parte operacional, ela tem lá para quem chamar, que aí eu vou para a terceira parte, que é a parte de manutenção. A parte de manutenção não é simplesmente você ter um mecânico lá, não, esse mecânico tem que ter ferramental, esse mecânico tem que ter informação, tem que ter literatura. Cada máquina tem o seu catálogo, né? Tem as suas especificações, tem as suas regulagens. Então tudo isso exige uma equipe com conhecimento para poder atender aquela máquina no campo, né? Ou seja, técnicos preparados, ferramental para poder operar, né? Quando a máquina chega na garagem, você tem que ter um lavador ecologicamente correto. Eu acho que menos que 5% das empresas possuem isso hoje, a SCAD tem, né? Então nós estamos preocupados sim com ESG, com o meio ambiente, onde a gente nunca despreza uma água suja e as máquinas nossas sempre saem limpas para o nosso cliente, sai higienizada, sai limpa. Então você tem que ter isso está dentro da estrutura, né? Imagine que você tem que ter um almoxerifado onde você tem o básico das peças
para você poder interagir com o produto que você tem, um filtro que é básico, uma mangueira, enfim, alguns componentes de fixação que você tem que ter, porque problemas acontecem, né? Então é importante você ter um almoxerifado. Nós temos um almoxerifado 8 mil itens, 25 mil peças, bem montado para atender todas as nossas filiais, atender os nossos equipamentos. Isso é gestão, isso é operar o que tem por trás de uma máquina, operar uma empresa, no nosso caso, uma empresa de locação, né? E às vezes a customização. Quando as pessoas perguntam para mim, pô, mas você loca a máquina? Eu loco máquina, mas quando você precisa colocar um gancho numa caçamba com laudo técnico, a gente faz isso. Quando você precisa melhorar uma grade de proteção, porque a atividade tem algum risco para o operador, a gente customiza, a gente faz isso. Quando você precisa colocar algum acessório na máquina, a gente faz isso, né? Então isso é customizar. E para fazer isso tem que ter estrutura. Estrutura de caldeiraria, estrutura de garagem, para você poder atender bem os clientes, né? Então, dentro do painel, outros custos que não é só a máquina, eu tentei passar para vocês que tem sim, tem custo administrativo, custo operacional e custo de manutenção. Isso está dentro do nosso projeto, está dentro da locação e você leva esses benefícios junto quando você contrata a Skad Rio. Estamos aqui para fazer o melhor possível, informar, esclarecer e locar. Sucesso a todos!